Bom dia, gente! Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos na nossa live, que vamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto muito importante, que às vezes fica ali negligenciado, porque a gente fica mais preocupado com outras coisas. E hoje nós vamos falar como a sua massa muscular pode te ajudar no combate ao câncer. Tá bom? Eu sou Maíra Trevisani, sou profissional de educação física de formação, sou mestre em promoção da saúde para você que é paciente oncológico e sou certificada internacionalmente pela medicina do estilo de vida. E aqui eu ensino pessoas que tiveram diagnóstico de câncer em algum momento da sua vida a terem menos efeitos colaterais e maior qualidade de vida. Tá bom? Então, se você é essa pessoa, se você é familiar de alguma pessoa que teve diagnóstico ou está com diagnóstico ainda, esse é o lugar aqui para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e eu já quero que vocês coloquem aqui para mim quem é novo por aqui. Oi, Si, bom dia, meu amor, que bom que você tá aqui. Coloquem aqui pra mim quem é novo, fala, sou nova, eu já tô aqui há mais tempo. Coloquem aqui pra mim, porque tem muita gente chegando e eu gosto sempre de estar mais pertinho de vocês, tá bom? Ó, ao longo da live vocês vão deixando a dúvida de vocês, que à medida do que a gente for conversando, que eu puder esclarecendo, e eu peço sempre que venha aqui na direção daquilo que a gente tá falando, porque aí torna a conversa mais fluida, tá bom? Então, gente, olha só, vão colocando aqui pra mim, a Paty é nova, seja bem-vinda, Paty. Espero que você se sinta aqui muito bem acolhida, viu? É um ambiente muito gostoso que a gente promove aqui, tá? Olha só, gente, hoje a gente vai falar desse assunto que é a massa muscular, por quê? Muitas pessoas mandam perguntas para mim, né? Como vocês podem imaginar, a gente não consigo atender todo mundo, né, de uma vez só, mas à medida que a gente vai conversando, a gente vai conhecendo as demandas, as necessidades de vocês, além de todo o estudo que a gente faz, tá? E também associada às pacientes que eu atendo, não só dentro do programa, como também pelas consultas que a gente faz. Inclusive, quem tiver interesse sobre a consulta, manda no meu direct consulta, que a minha equipe entra em contato com vocês, tá? O que acontece, gente? Essa demanda vai muito na direção de dores, né? Relatam muitas dores, muita indisposição, né? Além da questão da autoestima, que às vezes a gente acha que é por conta só do diagnóstico e não, tem outros aspectos ali que são envolvidos. Algumas pessoas falam que não tá conseguindo perder peso que o médico pediu, aí fica com aquela dificuldade com relação a tratamento. Inclusive, gente, teve um caso muito delicado que eu passei com uma paciente super jovem, acho que 38 anos, se eu não me engano. Olha a situação. Câncer de mama, e ela precisava fazer radioterapia, tá? E tava assim dentro de um processo que era até curável, né? Quando a gente pega o estágio bem inicial, o prognóstico é de cura, a chance de cura é muito grande, embora ela seja muito jovem, enfim, isso também favorece. Sabe qual era a dificuldade dela? Ela tinha feito a químio, ela já estava pronta para passar pela rádio. A questão é que ela não conseguia subir na máquina para fazer radioterapia por conta do peso. E isso acontece. Aí você fala, meu Deus, né? Como é possível? Ah, para de comer. Aquelas coisas que a gente ouve aí, que as pessoas não sabem o que dizem. Mas a grande verdade é que quando eu fui avaliá-la, a massa muscular dela era tão baixinha que ela não tinha o metabolismo acelerado a tal ponto de qualquer intervenção ter resultado rápido para que ela pudesse fazer o tratamento dela. Então, isso me pegou muito forte e cada vez mais que cada pessoa que eu atendo, eu foco muito nessa questão da massa muscular, tá? Isso foi uma situação, graças a Deus ela tá bem, graças a Deus já tá resolvido o problema, mas olha a experiência, né? Não desejo isso a ninguém. Foi muito aflitivo, né? Você precisar passar por um tratamento e não ter condições de passar por isso. E não só pelo peso, às vezes por conta de fraqueza, às vezes por conta de fadiga, tá? Então, por isso esse tema eu quis trazer aqui para vocês. E também, puxando as orelhinhas, até coloquem aqui para mim quem é paciente e quem é familiar de paciente, tá? Coloca aqui, familiar ou eu sou paciente, tá bom? Que assim eu vou adequando a minha fala. Uma de vocês, e aí foi da minha audiência, mandou no comentário de um post meu, dizendo assim, Maíra, eu não saio de casa porque minha família não deixa. A Paty é paciente,
Pois coloquem mais aqui pra mim. E a pessoa colocou pra mim, Maíra, eu não saio de casa que minha família não deixa. Gente, vocês sabem que quando eu atendia lá no hospital, quando começou tudo isso, lá em 2016, 2017, eu tinha uma paciente, a Neide, querida, hoje tá ótima, né? Já tá no processo de cura, graças a Deus. Câncer de mama. Ela ia sempre com o marido. Sempre com o marido. A Si também é paciente. Olha, eu estou na vida do peso. Tá difícil perder. Então, Si, essa live é pra você também. Então, a Neide, ela ia lá com o marido. E o marido tinha recém feito uma cirurgia de peito aberto por conta de um infarto. Ou seja, tinha operado o coração. E eu falava pra ele, eu falei, mas você vai ficar aqui esse tempo todo, vai passar comigo, depois vai pra químio com ela, e você vai se cuidar que horas? Não, agora eu não tô me cuidando, agora é só pra ela. Eu falei, então tá bom. Ao passo que os dias foram avançando, nós ficamos juntas 6 meses lá no hospital, né? Ela começou a se queixar pra mim. Eu percebi que ela ficava diferente quando ele tava perto. E aí eu falei pra ela, Neide, o que tá acontecendo? Porque, gente, é o que eu falo pras minhas alunas e é o que eu falo pra quem eu atendo com consulta. Comigo, a gente vai tá pertinho, mas eu não consigo fazer por você. E eu dou sim lição de casa. E eu sei se você fez lição de casa ou não fez. Ontem mesmo eu mandei mensagem pra uma aluna minha, eu falei, cadê? Cadê a atividade que eu não recebi? Porque é tudo informatizado, eu vou sabendo quem faz, quem não faz, né? E eu percebi que ela, quando tava fora, ela não fazia. E ela tava diferente quando eles chegavam. E aí, daquele jeitinho que a gente, né, de uma maneira muito carinhosa, fui investigar, né? Resumo da história. Ele tinha tanta cautela, tanto zelo, tanto cuidado com ela, que ela não podia lavar uma louça. Ela não podia ficar em pé para fazer uma comida. E eu tava vendo que isso estava prejudicando não só a saúde dela, física, como a saúde emocional, porque ela estava se sentindo inútil. Eu não sei se você já se sentiu assim. Mas muito disso a família quer ajudar, e eu acho lindo quem queira ajudar, acho assim muito especial, e tem que ser assim, né? Porque é para isso que a gente tá junto, mas a gente não pode incapacitar ninguém. E muitas dessas pessoas que são incapacitadas, elas vão perdendo, a primeira coisa que elas perdem é a massa muscular. Porque o nosso corpo, gente, ele é tão inteligente, mas assim, inteligente num nível, Papai do Céu sabe o que faz, né? Ele é inteligente a ponto de, aquilo que você não usa, ele descarta. Ele deixa de crescer, ele deixa de evoluir. Por exemplo, se você não exercitar a sua cabeça, a sua memória, que também é um assunto que a gente tem que conversar aqui outra hora. Vamos ver se na quinta-feira a gente fala sobre memória. Porque impacta no tratamento. Vocês já repararam que a cabeça fica confusa às vezes. Se você não faz exercícios de memória, fatalmente, ao passar do tempo, a tua memória não vai ficar boa. Você vai falar, nossa, eu tinha uma memória tão boa antes. Mas se você não usa, os neurônios não fazem as conexões de memória. A mesma coisa é o músculo. Se você não se exercita, se você não se movimenta, ou se a família pede para que você fique só quietinha, a primeira coisa que vai embora é o músculo. Olha que sério isso. Porque aí você vai se tornar o quê? Dependente. E eu sei, gente, que a gente precisa de ajuda. Todos nós, em qualquer situação, é maravilhoso a gente ter as pessoas ao nosso lado. Isso é fundamental. Mas ninguém pode tirar a nossa força. Ninguém pode nos incapacitar. Porque é a mesma coisa com criança. Se a gente super protege a criança, sabe? Eu fui assim com o meu filho mais velho. Vê se faz sentido pra vocês. Meu filho mais velho, eu fiquei com ele sem trabalhar durante 2 anos. O menino não tinha nem um nariz escorrendo. Nada. Nada. Perfeito. Ele chorava se um giz de cera quebrava. De tamanha perfeição que a mãe ficou ali em cima. O que aconteceu? Foi pra escola com 2 anos. Ah, meu amor, ali foi ladeira abaixo. O menino tinha uma imunidade? Nada. Por quê? Não punha pé no chão, não tinha um contato com a areia, com um resfriado, um vento mais forte. Tinha nada, porque a mãe botou ele na bolha. A mãe. O menino ficou 9 meses no antibiótico, no primeiro ano de escola. E eu tinha que voltar a trabalhar. Fiquei desesperada. E o que o médico disse pra mim? Preço da superproteção. Quando veio o segundo filho, meu amor, não tive um problema.
Porque eu não alejei, né, entre aspas, o meu filho. Eu deixei ele viver, ainda mais tinha o mais velho, não tinha como fazer. E ele tá foi muito melhor de saúde do que o meu mais velho. E isso, gente, eu tô dando exemplo com criança, mas isso acontece com a paciente. Com o paciente, quando a família fica muito protegendo. E quando eu conversei com Neide, minha paciente lá no hospital, eu falei, Neide, a gente não pode continuar assim. Você tá perdendo massa. Você tá perdendo massa muscular. E eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho a importância disso. Mas eu quero que vocês entendam que a nossa mente, durante o tratamento, precisa ser uma mente focada naquilo que realmente a gente tem controle. Que é o seu comportamento. Que é como você faz o que você faz. É como você escolhe com que deve ou não se preocupar naquele momento. No caso da Neide, o tratamento convencional já estava estabelecido. Ela já estava sendo tratada, ela já estava em químio, ela já tinha tirado o quadrante, ela já sabia o que ia acontecer, né? Ela já estava ali dentro de um processo terapêutico bem controlado. Faltava o outro braço, que era o tratamento complementar, que é esse que a gente traz aqui para vocês. Só que o tratamento complementar só com o paciente não funciona, eu tenho que trazer a família. E ali eu fui aprendendo isso também. Por isso que hoje eu não abro mão da família. Na minha consulta, se o marido ou a esposa quer participar, por favor, seja bem-vindo. Só se o paciente não quiser, né? Mas é sempre muito bem-vindo. Ah, Maíra, você tira a dúvida do familiar? Lógico. Lógico. Né? Porque a gente tá junto, é uma equipe. É uma família que se forma ali rumo à cura. Então, quando aconteceu isso com o Neide, eu tive que chamar o marido. Falar, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Ela precisa fazer as coisas. Ela precisa estar na ativa. Primeiro, fisicamente é fundamental e emocionalmente... Ai, gente, não aguento esse celular. E emocionalmente é muito importante. Porque quando a paciente vem o diagnóstico, quando o paciente recebe o diagnóstico, né, na maioria dos casos, e eu não vou dizer que são em todos os casos, na maioria dos casos, parece que vem associado ali ou finitude da vida ou incapacidade, vou ficar numa cama. E hoje, gente, hoje não é mais assim. Hoje, esse estereótipo do paciente oncológico acamado, esse estereótipo do paciente que não pode fazer nada, não existe mais. A maioria dos casos que são mais graves, aí é um outro processo. Mas se você tá aqui na live comigo, minimamente você tá buscando uma solução. Ou seja, você tem vida dentro de você. Isso é muito importante. Você não vai ficar parado numa live por, sei lá, 30 minutos se você não tem alguma intenção nisso, né? Ainda mais, eu não tô falando de entretenimento, né? Eu tô falando da nossa saúde. Então, é fundamental que você emocionalmente esteja fortalecida e não dá para incapacitar. Quando a gente tira o poder da pessoa de ação, ela se sente frustrada. O emocional dela vai lá embaixo. Não faz sentido isso para vocês? É o que eu observo, tá? E ali, quando eu conversei com esse marido, ele entendeu. E ele começou a dar mais espaço para ela. Bom, resumo da história, já tá curada, né? Então, curada por quê? Porque já passou pelo processo de remissão, não teve nenhuma recidiva e graças a Deus tá seguindo a vida dela. Mas o que eu quero trazer para nós? Presta bastante atenção nisso, gente. E isso é negligenciado. Por quê? O câncer chega, a gente fica preocupada com o câncer. Não é assim? O câncer chegou, eu preciso combater esse câncer, eu preciso sobreviver, eu preciso... Meu Deus, eu não quero passar mal. Não é assim? Falem pra mim. Ou às vezes a pessoa só vai pensar nisso depois que o tratamento começou. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Mas na verdade... E hoje os médicos têm falado muito sobre isso. Às vezes na consulta não dá tempo e por isso que eu tô aqui, para chegar cada vez mais essa informação nas pessoas e as pessoas que eu tenho o prazer e a sorte de cuidar, a gente sempre aborda esse assunto. O tratamento convencional, gente, o médico vai tratar. Desde que ele seja confiável, desde que ele esteja ali respeitando os seus limites, as suas condições, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá? Agora... A outra ponta que é a tua saúde, não é no tratamento que você vai encontrar saúde. Eu tenho que falar isso pra vocês e você pode conversar, não acredita em mim, pode ir lá perguntar pro teu médico. Haja visto se você for ler a bula de uma medicação que você esteja tomando, que eu nem aconselho ler, porque você vai ficar desesperado, né? Só que a gente precisa tratar.
precisa combater o tumor, não tem jeito. A medicação é fundamental. Só que não dá para falar de saúde com remédio. Esquece, remédio e saúde não são a mesma pessoa. A gente não dá. O remédio vai ter efeito colateral, é esperado que tenha. Não é para ter, mas tem casos que tem. E ele vai combater o tumor, ele não vai devolver sua saúde. É diferente, gente. É diferente você combater o tumor e ter saúde. Ah, Maíra, acabou o câncer, tô saudável. Não. Infelizmente não é assim. Por quê? Porque os efeitos colaterais tardios, pós-tratamento, eles vão aparecer. E eles aparecem, gente. Eu não tenho como mentir pra vocês. Só que o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: tá, o médico tá tratando, o tratamento convencional vai segurar o tumor, ele vai combater, tá tudo certo lá. O que eu, pessoa física, posso fazer para me melhorar? O que eu posso, daqui pra frente, cuidar da minha saúde? Como que eu faço isso? Por exemplo, com relação à massa muscular. Que é fundamental, mas fundamental, tá? Eu sei que às vezes a queda do cabelo preocupa, eu sei que a pele é uma preocupação, uma mucosite também, porque aí você não consegue se alimentar, eu sei de tudo isso, gente. Mas, ainda assim, a massa muscular é algo que a gente se preocupa, e o médico se preocupa, por isso que ele pede densitometria óssea pra você de corpo inteiro. Não é só pra ver a saúde do osso. É pra ver como tá a sua massa corporal de músculo. Sabe por quê? O músculo, ele é um ser vivo, vamos dizer assim. Acontecem várias coisas no músculo, que não só a contração, o movimento em si. Quando o músculo contrai, ele pode liberar substâncias que são muito benignas para tua saúde. E não é só para ter estética. Ah, tá forte, tá saudável. Não é. Tá? Porque tem um monte de gente super mega ultra forte e não é saudável. Eu tô falando dentro de um padrão de saúde, tá? Não é pra ficar boladona. Se quiser ficar também, tá tudo certo. Mas não é esse o ponto aqui. O câncer, seja ele em qual lugar ele esteja, não importa a célula que ele atingiu ali, que mutou e deu a origem ao câncer. Seja os linfomas, sejam os sarcomas, seja os carcinomas, não importa. Tá? Não importa se está no peito, se está no osso, se está no sangue, não importa. O tumor, ele tem uma característica, ele tem um jeito de agir. Por isso que a gente tem distinção entre tumor benigno e tumor maligno. Tumor benigno se comporta de um jeito, portanto ele não é alto risco. O maligno é alto risco porque ele tem um comportamento semelhante, independente de onde ele esteja. Um dos comportamentos que ele tem é, sim, combater tudo aquilo que vai impedir ele de viver. Porque é uma célula inteligente e ela quer sobreviver no seu corpo. Sim, esse é o papel do câncer ali, ele quer sobreviver. Então, células de defesa, seu sistema imunológico, ele vai combater. Porque a nossa célula de defesa é para combater o tumor, ela é projetada para isso. Só que o tumor é tão inteligente que ele engana. Um dia a gente conversa melhor sobre isso. Ele vai combater também o órgão onde ele está. O órgão, o tecido que a gente fala, né? O lugar onde ele está. Então, se é uma célula sanguínea, né? Se é ali oh meu Deus, esqueci o nome. Jesus, como é que eu posso esquecer o nome do câncer sanguíneo? Mas sabe, Jesus, deu um branco aqui, daqui a pouco vem. Ele vai combater as células sanguíneas daquela região. Se é num câncer de mama, ele vai combater as células mamárias. Então, pra quê? Pra que ele sobreviva. E uma coisa que ele faz, porque ele sabe... Leucemia, Paty, obrigada, meu amor, que se não são vocês... Olha, esqueci completamente, minha cabeça apagou. Obrigada, Paty, obrigada, doutor Rodrigo, obrigada. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Que acontece? Ele também vai combater a sua massa muscular. Você acredita nisso? O tumor, independente de onde ele esteja, ele não quer que a sua massa muscular seja forte o suficiente. Por quê? Prestem atenção nisso, porque isso é uma das coisas mais lindas que eu particularmente fico feliz em ver na prática, vamos dizer assim, ver na prática. O tumor, ele vai querer combater a massa muscular, por isso perde-se muita massa muscular durante... às vezes, antes da pessoa ter o diagnóstico,
Um dos indícios que algo está ruim é a perda acelerada de massa muscular, que não tem a ver com perda de peso. Como essa paciente que eu falei pra vocês, que era extremamente, tava num grau de obesidade 3, não conseguia subir no aparelho para fazer radioterapia, tá? Não é sobre tamanho, não é peso corporal, mas sim qualidade daquele peso. Então, a massa muscular, ela é a primeira a ser observada. Fala, perda acelerada de massa muscular, tem que investigar. Muitas vezes é a ação do tumor. Por quê, gente? Olha aqui, e por que eu fico feliz em saber disso? Porque a gente vê o efeito rebote de quando a gente atua na massa muscular. E eu vejo isso na prática, eu fico encantada. Então o tumor vai lá, vai querer combater sua massa muscular. Só que, quando a gente entende que o tratamento convencional está sendo tratado pelo médico e a gente vai para o tratamento complementar, que é esse que eu falo sempre com isso, sobre isso com vocês aqui, quando a gente faz trabalha exercício físico, e aí, gente, não é o Pilates, tá? Eu adoro o Pilates, eu acho que ele é um complementar sensacional, mas nada igual como uma musculação. Não existe. Quando você faz um treino de musculação adequado para a fase do paciente, e sempre digo a vocês, o exercício físico, ele é remédio, ele é medicação, por isso tem que ter dose certa. Tá? Não dá pra ir pra academia, fazer qualquer treino, porque eu tenho um monte de gente da minha audiência que fala pra mim, Maíra, posso ir pra musculação? Você pode. Só que muitas não contam pro profissional que ela tá vivenciando um processo de câncer. Por vários motivos. E aí o profissional não sabe com quem que tá lidando, ele também não é preparado pra isso e passa um treino aleatório. Não é assim. Tá? Tem que ter o treino certo para tua fase de tratamento. Quando isso é feito, o músculo ele é contraído na forma correta, ele é feito na intensidade certa. O que acontece? Olha a beleza, Papai do Céu é maravilhoso. A gente não foi feito para ficar parado. Quando a gente ganha massa muscular, quando a gente contrai esse músculo, o músculo libera substâncias, principalmente substâncias anti-inflamatórias, ou seja, perde o potencial de ação do tumor. E essas substâncias vão dentro do tumor, assim como o seu tratamento também. E quando o músculo contrai da forma certa, de forma regular, tudo bonitinho, ele vai lá pro tumor. Sabe o que ele fala pro tumor? Você vai parar de crescer. Vou ativar as células que a gente chama de natural killer, que são células programadas, todo mundo tem. Células que são responsáveis pela morte natural das células que não estão boas, que já estão velhinhas, tá? Ele vai ativar. Ele vai falar para o tumor, você não vai crescer de forma acelerada. Ele vai inibir a metástase, ou seja, que aquele tumor, aquela massa que tá vamos supor, que tá na mama, ela se descolhe, vá pela corrente sanguínea e vai parar, por exemplo, no fígado. Quando a gente faz o exercício, a gente consegue mandar esta informação para dentro do tumor. Aí você pode pensar assim, Maíra, então todo mundo que fizer musculação tá salvo? Infelizmente, gente, eu não posso falar isso. Seria uma negligência da minha parte, tá? Agora, o que eu garanto a vocês, porque aí tem inúmeros estudos hoje, eu fiz estudos sobre isso na época de mestrado, aplico isso até hoje e a gente vê isso na prática. Pacientes que realizam musculação durante o tratamento, pós-tratamento ou que vieram já de musculação e continuaram mantendo a musculação ao longo do processo, tiveram mais chances de cura. Esses pacientes não gosto nem de falar de sobrevivência porque é viver, né? Não é sobreviver. Vivem com qualidade, diminuíram sim a recidiva de tumor. Não recidiva você ter passou o processo de tratamento, entrou em remissão e durante a remissão aparece novamente o tumor, tá? Diminuíram as chances de metástase quando esses pacientes fizeram musculação de forma regular e de forma adequada durante todo o processo. E aí tem um pesquisador maravilhoso que eu adoro muito, que é o Colin, que ele foi estudar por que isso acontece.
que acontece? Por que isso está acontecendo? E aí ele identificou esse comportamento do músculo, quando ele contrai da forma certa, na intensidade certa, durante o tratamento, principalmente durante o tratamento, que ele potencializa tanto os efeitos naturais do nosso corpo anti-inflamatório, esses todos que eu falei para você, que vai falar para a célula tumoral, para ela não crescer, para ela não se espalhar, para ela diminuir de tamanho, como também potencializa o tratamento que você está realizando. Porque passa pela corrente sanguínea e o músculo, quando ele contrai, ele manda mais potência para dentro do tumor durante o tratamento. Então, não fazer musculação durante esse processo ou não se preocupar com a sua massa muscular é um ponto cego que a gente não pode mais ficar quietinha e esperar tudo passar para começar a pensar. Ah, depois que passar o tratamento eu vou me preocupar com essa questão da musculatura achando que é uma questão estética só. E não é. É a nossa medicação natural. Quando bem exercitada, quando bem estimulada, traz saúde. Sem falar que diminui fadiga. Então, sabe essa exaustão absurda que às vezes a pessoa sente durante o processo? Diminui. Melhora a qualidade do sono, que também a insônia é um dos pontos que vocês mais se queixam. Melhora a condição intestinal. Porque constipação, às vezes, né, durante a quimioterapia ela acontece, ou seja, você não consegue ir ao banheiro 2, 3 dias, aí tem que ir pro hospital fazer uma lavagem. Com a musculação, a gente estimula esse movimento peristáltico do intestino, então os pacientes começam a ter menos constipação intestinal, o que melhora tudo, porque o intestino bem resolvido, a gente tem sono bem resolvido, a gente tem saciedade e fome bem regulado. O intestino, a gente precisa cuidar dele. E o exercício traz esse benefício. A gente vai pensar também na neuropatia periférica, tá? Que tem sim exercícios específicos que tanto previnem quanto diminuem quando essa doença já está instalada, diminuem esses efeitos colaterais. Melhora a ansiedade. Ah, gente, olha quanta coisa maravilhosa. Eu passaria aqui o dia falando de benefícios para vocês. Mas tudo isso pensando em quê? Em diminuir os efeitos colaterais para que você tenha maior qualidade de vida. E sem músculo, gente, não dá. Não dá. Ah, Maíra, você tá falando isso, mas eu tô com câncer, como que eu vou fazer? Vai fazer. Esses dias mesmo respondi uma pergunta. Ah, Maíra, eu não quero ir à academia. Tem como eu fazer exercícios em casa? Tem. Você não precisa ir à academia se não quiser. Ah, Maíra, não tem um profissional de educação física na minha cidade. Eu tô aqui para te ajudar. A gente faz as coisas online. É possível ser feito. Ah, eu quero ir à academia. Ótimo. Também é maravilhoso. Mas o que eu quero que você pense é que quando eu falo de musculação, não é uma simples caminhada. Infelizmente, a caminhada às vezes é um start, é uma quebra da inércia. Vou fazer alguma coisa. Sensacional. Mas só isso não basta. A gente precisa ter ali um tratamento regular, bonitinho, para que você possa ter cada vez mais saúde. Porque não adianta, gente, falar de qualidade de vida sem saúde. Como isso é possível? Ah, Maíra, eu já tô com diagnóstico de câncer. Você vai falar de saúde? Sim. Qual é o parâmetro de saúde? Que são os nossos 3 pilares fortes aqui. O equilíbrio entre a parte física, a parte emocional, vamos dizer, psicológica, e a parte espiritual. Saúde não é a ausência de diagnóstico de doença. Entende? Não é, eu não tenho nenhum diagnóstico e estou saudável. Não, tem um monte de gente que não tem diagnóstico de saúde, mas pensa de uma maneira ou age de uma forma que é mais doente do que uma pessoa com diagnóstico de uma doença tão difícil quanto o câncer. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida, ela é muito além do que aquilo que um exame fala. Por isso que eu falo sempre para vocês, e quando eu formo os profissionais de educação física, formo porque dou aula para eles também, eu falo sempre isso. Não é resultado de exame que faz com que você prescreva, que você atenda muito bem um paciente. É como você olha para a vida do paciente. Quais as perguntas que você tem que fazer, quais as informações que você precisa ter da vida deste paciente.
associado ao resultado de exame para que você promova mudança, para que você promova saúde. E é isso que eu quero trazer de reflexão para vocês. É óbvio que aqui numa live eu não consigo prescrever o treino para vocês, né? Não consigo, eu tenho que olhar caso a caso. Mas eu quero que vocês pensem, como tá a sua densitometria óssea? Você já parou para olhar? Como tá lá? Tá escrito massa muscular. Converse com o seu médico sobre isso. Doutor, como que tá a minha saúde da minha massa muscular? O médico não vai entender nada. Fala, eita, por que ela tá perguntando isso? Mas comece a analisar, porque educação em saúde, isso os estudos do Colégio Europeu sobre Câncer, Colégio Americano de Câncer, todos eles falam. Quanto mais empoderado tiver o paciente sobre a sua saúde, maiores são as chances de cura. Maiores são as chances de um tratamento adequado, com menos efeitos colaterais e com maior qualidade de vida. Então não abram mão desta informação. Saibam como está a sua massa muscular. E se ela não estiver boa, vamos buscar melhorar. E se já estiver boa, pode ainda melhorar mais. Tá? E aí tem inúmeros motivos para isso. Mas eu quero que vocês saiam dessa live pensando, como está a minha massa muscular? E eu quero que vocês comentem para mim depois. E quem precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar. Mas entendam que é importante o seu nível de consciência. Se preocupar com o tratamento convencional é fundamental. Eu não abro mão, tá? Eu tenho pacientes lindas e perfeitas que falam para mim, não, eu não vou fazer tratamento. Tá? Mas a gente investiga o porquê. É o direito que elas têm. Mas eu não abro mão. Eu falo, eu não abro mão. Tá? Você tem livre escolha, mas eu não abro mão. Como eu não abro mão? Eu preciso olhar para todo o processo. Só que acima não, mas associado a isso, sem uma musculatura forte, sem a sua massa muscular íntegra, nem o tratamento convencional você suporta. Então, o que eu quero para você, e eu acredito que se você tá aqui comigo, você também quer ter maior qualidade de vida e menos efeito colateral, a massa muscular é um ponto a ser observado. Eu vou ler aqui o comentário de vocês, tá? A Rô colocou aqui, ó. Eu não faço exercício porque eu tenho escoliose bem avançada e faz 6 meses que descobri câncer maligno e o linfoma e massa do abdômen. Rô, vou te dizer uma coisa, eu sei, a escoliose é algo que a gente precisa cuidar. Porém, Rô, é possível fazer exercício mesmo dentro desse quadro. E acredite, quanto mais massa muscular você tiver, melhor será esse seu prognóstico pós toda essa descoberta que você teve. Viu? A gente só precisa fazer da forma certa. E é possível sim, tá? A escoliose, talvez fosse importante você procurar uma fisioterapeuta. E se você quiser eu tenho uma para te indicar, que é especialista em escoliose, que são situações distintas, tá? Escoliose e a questão do câncer. Mas a massa muscular, ela é fundamental, tanto para o processo de ajuda, porque a escoliose ela vai piorando se você não trata, né? Então, se você, tanto para interromper esse processo do desenvolvimento dessa escoliose, quanto para o seu tratamento, tanto de linfoma quanto essa massa no abdômen. É possível, tá? Não pense na musculação tradicional, tem como adaptar para o seu caso, mas não abra mão disso, você precisa da massa muscular. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. A Se colocou. Existe um profissional próprio para quem está em tratamento do câncer ou qualquer instrutor de academia pode prescrever o treino de musculação? Não, sim. Existe. Profissional de educação física especializado em oncologia. E aí eu vou te dizer com todo carinho e respeito. São raros. Tá? São raros os que têm esse conhecimento e eu não vou negar isso a vocês. E até esse é um dos motivos que eu tô aqui. Porque eu sei que eu ficar fechada dentro de um hospital, eu não atenderia o maior número de pessoas. Tá? Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Mas precisa ser um profissional especializado, sim. Pensando, existem, são poucos. Se precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar, mas entenda que ele precisa ter esse olhar dentro do processo oncológico, sim.
Por isso eu não abro mão da minha formação para outros profissionais, porque aquilo que eu aprendo eu preciso transmitir para outras pessoas para que a gente tenha maior número de profissionais, que não é aqui que eu falo, né? Que aqui eu tô falando com você, paciente, mas a minha preocupação em formar outros profissionais é por conta disso também, pra gente atingir maior número de pacientes, tá bom? A Paty colocou, tem 15 dias de uma quadrantectomia na mama e quero começar a atividade. Olha só, Pá, você já poderia estar fazendo, tá? Fundamental que você já tivesse... Ai, o celular fica fazendo joinha. Fundamental que você tenha feito fisioterapia pra... Não sei se você teve congelamento de ombro, como que tá essa mobilidade, porque faz o quadrante, às vezes fica mais paradinha, né? O ombro tende a congelar. Então, eu não sei se você fez fisio ou não, mas você já deveria estar fazendo, tá? Aí tem que, como eu disse pra si, falo pra você, precisa ter uma avaliação, porque a avaliação, e não é só câncer de mama, tá, gente? É qualquer tipo de câncer. A avaliação que a gente faz para o paciente, né, quanto olhar de profissional de educação física que eu sou, é diferente de uma pessoa que não passou por esse processo. Por isso, a necessidade da especialização, tá? Porque, por exemplo, você que fez um quadrante, então eu sei que o teu ombro pode sofrer alguma... Ah, mas eu tô ótima, tô erguendo a mão, tô lavando cabeça, tô ok. Ok, pode ser, mas tem casos que fica paradinho. E aí eu tenho que trabalhar a musculatura aqui pra trazer mobilidade pra você. E aí eu só sei disso porque eu sei como é feito um quadrante. Eu sei como é feito, eu consigo olhar na imagem e saber o que foi atingido. E aí é só um olhar especializado mesmo, tá? Paty, precisa da minha ajuda, me manda direct que a gente conversa, tá bom? E tenha paciência que eu vou responder, tá? Confia. A Isabel falou, faz um mês que estou com dor no nervo ciático direito, não sei mais o que fazer. Isabel, mas você tem algum quadro além do nervo ciático? Ó, nervo ciático a gente precisa tratar a dor antes de fazer qualquer outra coisa, então não pode alongar, tá? Sabe aquela coisa, alonga pra melhorar. Não. Em caso de dor, a gente vai tratar a dor, depois a gente vai pro outro passo. Mas aí eu precisaria entender melhor o seu quadro, tá, Isa? Pra gente ver se não tá associado a alguma outra situação. Mas de primeiro momento, se for só o ciático, aí eu recomendo você a procurar uma físio, tá? Mas não alongue. Por favor, não alongue. Nada, vou pôr a mão no pé, vou puxar. Não puxa nada, tá com dor, não puxa nada. Vai tratar a dor primeiro e nada de se automedicar. Ah, vou tomar um anti-inflamatório. Não é assim que funciona. Tá? Precisa avaliar. Aí eu teria que entender um pouquinho melhor seu quadro, tá? A Tati colocou, estou com linfoma no... Linfoma? No troço da língua? Na língua? Ah, explica melhor, Tati, pra ver se eu consigo te ajudar. A Isabel falou, faz tratamento de colo de útero, câncer no colo do útero, entende? Então, o ciático não necessariamente tem a ver com isso, mas tem a ver com o seu comportamento, como senta, como se movimenta, aí teria que fazer uma avaliação mais profunda, tá? Mas, primeira coisa, vamos tratar a dor, talvez procurar uma físio de uns 10 dias de físio já te ajuda nisso, mas precisa ver a dor, aí o médico precisa prescrever um remédio pra dor pra passar, tá? Aí depois a gente entra com outro processo, porque sim, precisa de massa muscular também para colo de útero, tá? Precisamos cuidar disso. A Tati colocou, agora estou com muita dor nas pernas, posso fazer qual exercício? Então, Tati, olha só, essas dores nas pernas pode ser uma fadiga olha só, gente, vou contar aqui pra vocês. Que aí é um outro ponto, que aí é um assunto de fadiga que a gente pode conversar num outro momento, mas só pra entender. Quando a gente tem pouca massa muscular, o que acontece? Nós temos 2 genes específicos que estudos recentes trouxeram isso para nós, que eu achei muito legal. 2 genes que são ativados, que têm maior prevalência de ativação nas pessoas que ficam mais tempo paradas. E aí eu te falo, de 50 minutos a 2 horas sentado fazendo qualquer coisa. Se você passa 50 minutos, 2 horas sentado no teu dia, esses genes são mais ativados. Quando você entra com tratamento oncológico, esses genes são mais ativados, principalmente em quem tem menos massa muscular, logo a fadiga é exacerbada. E essas dores nas pernas podem ser por conta da fadiga ou, se for dor articular de joelho, quadril, tornozelo, aí a gente também pode ver por conta da medicação. Só que quando a massa muscular tá forte, essas dores diminuem. E também o que a gente tem nos estudos comprovando é que as pessoas que têm musculatura forte, que fazem exercício com regularidade, é mais resistente à dor.
Olha só que interessante, né? Então, olha como é importante. Ficar parado vai piorar. Só que aí a gente tem que ir por isso que eu falei, lembra que eu falei? Exercício tem que ter dose certa, gente. Não pode ser prescrito de qualquer forma. Eu falo muito isso para os meus alunos profissionais. Falo, meus amores, se você não tem segurança, não prescreva. Vamos conversar, a gente faz análise de estudo de caso para que eles prescrevam de forma adequada, tá? Porque tem que ir no limiar da dor, preciso entender de dor, preciso entender do seu prazer em fazer exercício ou não, o nível de contração que você tem. Então, muito cuidado, tá, gente? Por isso que eu falo, tô aqui para ajudar de verdade, precisar de mim eu tô aqui, mas eu não tenho como falar, indico qualquer exercício, eu não consigo, eu teria que estudar caso a caso, tá? Então, no teu caso, eu precisaria ver mais aprofundadamente, mas sim, tem muita coisa que pode ser feita, tá, Tati? Que aí não vou falar um exercício pra você, a gente tem que olhar o todo, espero que você entenda, tá? Mas vamos colaborando. A Célia colocou, faço musculação, pilates e ciclismo, atividade física. Célia, vou te dar um beijo. Olha que coisa mais linda. É sobre isso, gente. Esse estereótipo de paciente acamado, paciente sem fazer nada, pelo amor de Deus. Ah, Maíra, não é fácil. Eu sei que não é. Poxa vida, há quantos anos eu tô trabalhando com isso? Eu sei muito bem que não é. Mas não é porque não é fácil que não é possível. E eu falo pra vocês, ficar parada vai piorar. Por isso que o meu programa chama Movimentando Vidas. Ficar parada piora. Então, olha o exemplo de Célia. Célia, parabéns, meu amor. Agora, claro, que aí é um ponto que eu quero trazer pra vocês. E que é um ponto que eu gosto muito, particularmente. Eu preciso entender quem é essa pessoinha. Quem é essa Célia? Por que a Célia consegue? O que está por trás da mentalidade da Célia? O que tem no comportamento da Célia? O que tem na história da Célia que faz... Se ela tá aqui, ela deve ter algum diagnóstico de câncer, que faz com que ela rompa barreiras de fazer musculação, de fazer pilates, de fazer ciclismo. Quando a gente entende esta pessoa, por isso que eu falo, não dá pra gente atender uma pessoa olhando o resultado de exame. Eu preciso conhecer, por isso que a minha consulta demora 1h30. Eu preciso entender quem é essa pessoa. Ah, mas 1h30 é suficiente? Claro que não é suficiente, mas... já me dá ali um panorama de quem é. Olhar só o resultado de exame não me diz quem é você. Porque com base em quem é você, eu consigo planejar, te ajudar a planejar o que é possível ser feito. Musculação, pilates, ciclismo e tantas outras coisas. Mas eu preciso entender quem é você. Esse olhar de pessoa para pessoa. Célia, gostaria de te conhecer melhor para entender todo esse seu processo. Que sensacional. Parabéns, viu? A Tati colocou, estou com câncer... no tronco da língua, entendi. Agora apareceu dores nas pernas, qual exercício que eu posso fazer? É aquilo que eu te respondi. Preciso ver seu tratamento, precisaria dar uma olhadinha mais aprofundadamente, eu não consigo. Se eu te falar um exercício aqui, eu tô sendo negligente, eu não consigo, tá, Tati? A gente precisa olhar com mais carinho você pra te ajudar melhor. A Mônica colocou, mastectomia com reconstrução imediata. Quando posso começar a fazer exercício? Olha só, primeira coisa... fisioterapia. Não abro mão de fisioterapia para esse processo, justamente porque se foi uma mastectomia com reconstrução, preciso saber se teve que pegar músculo das costas e colocar na mama, se foi enxerto, se ficou, quanto tempo ficou com dreno, como que tá isso, tá? Fisioterapia é o primeiro caminho, assim, fez cirurgia, fisioterapia. Tá? Eu tenho uma fisioterapeuta maravilhosa, se precisar, é aqui de São Paulo. Aí eu não sei se ela atende online, eu não sei como funciona. Que é uma querida que nossa, os casos dela, ela sempre trazia pra gente lá no hospital e eu confio muito nela. Depois de dar umas 10 sessões, 10 a 15 sessões, dependendo de como você tá, e o médico liberar, se os padrões de saúde tiver tudo ok, fazer exercício físico. Tá bom, Mônica? Então, fisioterapia passou pelo processo... assim... O que eu costumava fazer? A paciente estava em reconstrução mamária, né? Tava fazendo a físio para mobilidade, se entender ali no corpo novo e tudo mais. Só que vinha a fisioterapia e eu trabalhava a parte de membros inferiores e o braço que não foi feita a mastectomia. Porque quando eu trabalho, por exemplo, fez mastectomia do lado direito, eu trabalho o braço esquerdo, eu coativo o músculo do braço direito, ou seja, eles são trabalhados também. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, mas tem que ter a liberação médica e esse processo com a físio é muito importante, tá? Mas já pode fazer.
A Isa colocou, vou passar com ortopedista dia 10, mas já marquei a acupuntura. Legal, que tá com dor no ciático. Já passei muito no PA, já tomei muito remédio. 1 mês que já estou no repouso. Eita, esse repouso que não é bom, né? Fico preocupada com o repouso. Porque hoje, gente, faz cirurgia dentro da UTI, tem movimento. Esse repouso é complicado. A acupuntura pode ajudar muito, mas precisava ver a causa. Por que tá pinçando esse nervo? Fez alguma imagem nessa lombar? Seria bom, o ortopedista vai avaliar, ele vai pedir exame de imagem. Porque o que acontece, sabe? Às vezes, a vértebra ali da lombar, ela pode ter alguma coisinha que pinça o nervo e aí ele irradia para a perna inteira, né? O ciático, ele vem lá de cima da lombar e vai até a pontinha do dedo, às vezes. Então, precisa entender a origem. Às vezes, a gente fica preocupado com o efeito, quer tratar a dor, mas tem que saber a origem da dor. E às vezes, no exame de imagem, a gente identifica, tá? Que bom que você vai no ortopedia. Depois me conta qual foi o resultado. E eu que agradeço, Mônica, imagina. A Tati falou, vou começar a fazer químio, posso tomar suplemento? Se sim, quais? Estou com um nódulo na mama. Tati, olha só, suplemento é o seguinte, suplemento, pelo próprio nome, primeiro a gente arruma toda a alimentação, que é um processo que a gente faz aqui também dentro do programa, a gente arruma toda a alimentação durante um período, você se adaptou, aí eu vou suplementar. Então eu não vou te falar qual suplemento tomar, porque podem ser vários, mas eu precisaria ver sua alimentação. Então vamos preocupar com a alimentação, depois suplementar, tá? É importante você já estar preocupada com isso, que você já vai fazer a químio. Então, quanto antes você ajustar esse processo, melhor para você durante a químio, tá bom? Mas primeiro a gente arruma tudo, depois a gente suplementa. Esse é o raciocínio, tá bom? Isso é fundamental e vai dar tudo certo, Tati. Confia que vai dar tudo certo. E mais uma vez, qualquer coisa, precisar de coisa mais aprofundada, me chama no direct para eu poder te ajudar, porque eu tenho que avaliar mais aprofundadamente. Se eu falar aqui é negligência minha. Então, eu posso falar vários suplementos, mas o momento que a gente vai tomar o suplemento é o importante. Então, eu ajusto, depois eu suplemento, tá? A Célia colocou, eu pego no pé das minhas colegas que fazem tratamento para se movimentarem. Não é fácil, né, Célia? Mas com certeza isso é uma grande inspiração para elas. A Isa colocou, o meu, deve ser um oncologista, disse que é efeito da químio, tenho escoliose. Ah, então tá vendo que tem uma origem na coluna? Então, pode ser mesmo, mas efeito da químio como nervo ciático, precisaria olhar melhor. Para ser bem sincera com você. Porque imagina, escoliose a coluna faz quase que um S, né? Quando ela faz esse movimento, tem nervo. Os nervos vão tudo ali dentro da nossa coluna. Ela tá fazendo esse movimento, tá? O nervo tava ali e por conta da químio, ele tá falando que tá pegando. Mas por conta da químio, por causa de quê? Por causa da perda da massa muscular? Não sei, tenho que olhar. Aí eu tenho que avaliar com mais critério para te responder. Tá? Ele tá em posse dos exames, então fica mais fácil, mas eu teria que olhar. Porque assim, dentro dos efeitos colaterais, não é um nervo ciático que vai apresentar, mas talvez uma neuropatia, aí a gente tem que olhar. Tá bom? Meus amores, espero ter ajudado, espero que essa live contribua para que pelo menos o despertar sobre a importância da massa muscular e pelas perguntas de vocês, parece que vocês entenderam. Eu acho que é muito importante. Ah, Maíra, mas você não deu uma solução. Eu tô te dando. Precisa ter um profissional que cuide de você para isso, tá? Não brinque com isso, por favor, tá? Tem que ser muito... E olha, gente, almejem sim esse processo de saúde. Eu sei que é muito difícil a gente pensar no desejo quando a dor está presente, tá? E eu quero falar isso de coração para coração com vocês. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Maíra, como que você consegue... só falar sobre isso, só tratar pessoas com esse problema, você poderia estar atuando em qualquer área. Eu quero dizer a vocês, de coração para coração mesmo, eu não olho para vocês com tumor, eu olho para vocês com vida. E a vida transcende o tumor. Eu sei que é muito difícil, mas eu não olho para a dor, eu olho para o desejo. E eu vejo em vocês, aqui na audiência, eu vejo com as minhas alunas, o desejo genuíno de viver, de existir, de estar com os seus, de amar as pessoas, de viver da melhor forma possível.
E todas as ferramentas que a gente busca aqui, tanto da parte espiritual, quanto da parte emocional, quanto da parte física, é para que você possa fazer da tua vida aquilo que você desejar. Mas tem que desejar. Precisa olhar para o futuro, não olhar só para a dor, tá? Eu sei que ela existe e ela precisa ser respeitada, mas entendam a importância de você desejar a cura, desejar a remissão, desejar o controle da doença, desejar viver, porque você é maior do que o seu diagnóstico. Se você não acreditar nisso, nem o médico é capaz de fazer nada por você. Agora, quando a paciente, e eu tenho alunas assim, graças a Deus, quando o paciente acredita que a vida dele é maior que o diagnóstico, não há um resultado que defina o término da vida dele. Pelo contrário. Pelo contrário. A ciência vai ter que trabalhar muito para explicar o porquê que aquela pessoa está tendo vida. Então eu convido a vocês a desejarem ter vida, a desejarem ter uma massa muscular fortíssima, a desejarem viver a vida da melhor forma possível, a existirem. Que essa é a minha proposta aqui com vocês, segurar na mão de vocês e levar vocês para onde vocês desejarem, com menos efeitos colaterais e com maior qualidade de vida. Combinado, gente? Foi bom para vocês? A Paty gostou. Que bom, Paty, fico feliz. Meus amores, se sintam envolvidas na melhor energia de saúde. Que vocês recebam essas bênçãos para que se fortaleçam. A confiança de vocês é o maior tesouro que vocês têm. Não deixe nada abalar, nada. Se vocês confiarem, o universo conspira a favor. Se sintam envolvidas nessa energia de amor. A Rô gostou também. Que bom, Rô, fico feliz. Vocês comentem aqui embaixo depois da live como tá essa massa muscular. Vamos tentar buscar melhora nessa massa muscular. Então mandem aqui os comentários, tá bom? Vocês que também vão assistir a gravação, quero ler, eu leio, tá bom? Quem precisar de algo mais, manda no direct que eu e minha equipe a gente entra em contato com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Quinta-feira às 8h30 da manhã a gente se vê, tá? E eu conteúdos gratuitos todo dia pra vocês. Fiquem com Deus, sintam-se muito amadas, muito envolvidas em saúde e a gente se vê. Beijo grande. Beijo, Adriana. Eu que agradeço. Eu não passo confiança. A confiança tá dentro de vocês. A gente tá aqui só pra fortalecer. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Tchau, tchau.